E você, assim como eu, já foi xingado por ter seu código sujo, feio, todo ferrado? Esse vídeo é pra você. Hoje a gente vai ver como nós podemos escrever nosso código de uma maneira melhor, um pouco mais limpa. Vão ser dicas bem simples, mas que vão fazer uma grande diferença quando você estiver programando projetos complexos. A primeira dica é essa aqui. Nomeie suas variáveis e funções direito. Aqui a gente tem um exemplo do código ruim. Aqui nós temos um array definido como nomes, contém objetos que são personagens, que tem seu nome, sua obra e seu poder. Aqui embaixo a gente define uma outra variável chamada filtrados, onde a gente faz um map nesses nomes e retorna o n.nome. Aqui mais embaixo também a gente tem uma outra variável chamada f, onde a gente faz um reduce nos nomes, não nos nomes filtrados, mas nos nomes, e a gente retorna aquele que tiver o maior poder. Aqui embaixo a gente só faz um console log. Até para explicar esse código aqui, que tá bem simples, já é complicado, porque tipo, nomes, filtrados, f, v, va, já fica bem confuso de você se referir a esses valores. E se você rodar aqui, ele vai funcionar perfeitamente, ou não. Aqui, e por coincidência, retornou que o Goku é o mais forte. Porém, existe um jeito um pouquinho melhor de você fazer essa mesma pataquada aqui, que é assim, Better Code. Ao invés de nomes, você pode colocar aqui como personagens, simples e direto, não precisa nem de comentário. Aqui mantém as mesmas coisas. Aqui embaixo, onde era apenas filtrados, você pode trocar por nomes personagens, onde você faz o mesmo map. E ao invés de um N, que apenas que não significa nada para quem estiver lendo pelo Nike, for chegar para dar algum tipo de manutenção no teu código, você pode trocar por personagem.nome. Fica bem mais legível e não precisa de uma caralhada de comentários também em cima. E aqui mais embaixo também a gente tem o personagem mais forte, onde a gente faz o mesmo reduce nos personagens, só que aqui em vez de ser VA e V, a gente tem o valor antigo e o valor atual. E aqui a gente faz a mesma coisa. Fica muito mais legível e fácil de entender do que simplesmente essa loucura aqui. Vamos para a próxima dica. A dica número 2 é: várias funções pequenas são melhores do que uma gigante e toda cagada. Aqui nesse exemplo, eu tenho um array de países, nomeado countries, e cada item desse array é um objeto que possui um nome, uma moeda, uma população, um PIB, um idioma, um continente, e se ele participou ou não em uma guerra. Tenho vários países aqui. E aqui eu tenho uma função que seria a nossa função gigante, que no caso não é tão gigante, mas serve para exemplificar. É a getCountryData, que recebe uma lista de países, um tipo de operação e um filter_by. E aqui no caso teria um comentário dizendo que o filter_by deve ser um objeto contendo uma property e um value para o filtro funcionar. Aqui, se o tipo de operação, o type operation, for como filter, ele vai fazer toda uma verificação aqui e vai retornar o filtro, os países filtrados de acordo com a regra passada no filter_by. Por exemplo, ele vai verificar o country, depois de fazer um filter, vai verificar a propriedade e vai comparar com o valor que foi passado. Por isso que aqui está dizendo, ele precisa ter uma property, que está aqui, e um value, que está aqui também, para ele comparar. Caso o type operation seja um sort, ele apenas vai fazer um sort aqui, na função normal do JavaScript, e vai fazer um sort pela propriedade que está dizendo aqui. Daí ele vai retornar os países ou filtrados ou ordenados. E do contrário, caso o type operation não seja nada disso, ele vai retornar apenas um false. E aqui temos todas as console logs para mostrar o que está acontecendo. A gente pode testar aqui. Primeira vez ele retornou Brasil. Depois retornou aqui os países ordenados por nome, foi como eu passei aqui.
depois ele retornou false, porque não tinha um type operation. Agora a gente vai ver um jeito que é um pouco melhor de fazer isso aqui, para não ter uma função tão grande, porque imagina que depois você queira fazer algum outro tipo de manipulação com esse array, você provavelmente colocaria aqui dentro também, e ia virar uma função gigante toda cagada de novo. Então a gente vem aqui no Better Code, tem o mesmo objeto, a mesma array com os países, e aqui os consoles. Primeiro a gente pode fazer um filter list, que mostraria a lista filtrada, uma função específica apenas para filtrar. Aqui ele verifica o tamanho da lista, ele verifica se o filter by tem property e value, e ele também faz o filtro aqui embaixo. Aqui, ao invés de ser country list e filtered countries, você pode deixar mais genérico para funcionar para qualquer tipo de lista que você passar aqui. Aí também a gente tem a função do sort list, que é basicamente a mesma coisa, só que para fazer o sort. Nesse caso, como essas duas linhas aqui se repetem nas duas funções, só troca o parâmetro, que aqui é o sort by e aqui é o filter by, seria possível também criar uma terceira função que serviria apenas para fazer essa checagem aqui e do contrário retornar. Por exemplo, algo do tipo, a gente poderia passar esses dois parâmetros aqui, fazer toda essa validação aqui mesmo. Aqui no caso eu posso remover aqui e remover aqui. Aqui eu troco para um false. Aqui também. E do contrário, ele só retorna true. Aí eu só preciso chamar aqui validate list. Fazer um if not validate list return. Aí aqui eu preciso passar o list e o filter by. Mesma coisa aqui embaixo. E aqui eu troco por sort by. Ok. E se a gente rodar aqui ele retorna do mesmo jeito. Brasil. E aqui ordenado por ordem alfabética nos nomes. Vamos para a terceira e última dica para melhorar o código. E a última dica é a seguinte: evite o aninhamento. Aqui a gente tem 4 usuários, quatro objetos de usuários que contêm as seguintes propriedades: um token, um nome, um booleano dizendo se ele está logado ou não, um booleano dizendo se o token é válido ou não, e uma string dizendo qual que é a role desse usuário no sistema. O mesmo objeto repetido 4 vezes para a gente fazer os testes. Aqui embaixo a gente tem a função authenticate user, que vai autenticar o usuário. Você pode perceber que aqui no começo ele já tem um if else e vários aninhamentos, mas imagina que dependendo de quão severa seja a sua validação, poderia ter muito mais. Então aqui primeiro ele verifica se o usuário está logado. Se estiver, ele verifica se o token é válido. Se estiver, ele verifica se a role do usuário é admin. E se for, ele retorna bem-vindo usuário. Do contrário, voltando para o primeiro bloco, se o usuário não estiver logado, ele retorna um erro, o usuário não está logado. Se o token não for válido, ele vem aqui no else, token inválido. E se a role do usuário não for admin, ele retorna que o usuário não tem permissão. Beleza? Esse é um problema, porque tem muitos ifs um dentro do outro e gera um aninhamento que vai ficando cada vez maior dependendo de quanto mais condições você queira colocar. E isso para leitura é horrível. Então, o que a gente pode fazer para melhorar esse código aqui é vir aqui, mesmos objetos, mesma função, porém melhor escrita. Ao invés de verificar se o usuário está logado e fazer vários alinhamentos, a gente verifica se ele não está logado. E a gente retorna a mensagem apropriada. Caso o usuário não esteja logado, retorna o usuário não está logado. Aqui, retornando aqui, ele não vai nem chegar aqui embaixo, então não precisa do alinhamento. Mas caso o usuário esteja logado, a gente faz uma próxima verificação. O token do usuário é válido? É inválido, na verdade? Se o token for inválido, ele retorna a mensagem
fim da função. Caso seja válido, ele não entra aqui e vem para o próximo condicional. Se a role do usuário for diferente de admin, ele retorna que o usuário não tem permissão, acaba aqui a função, beleza. Do contrário, caso a role do usuário seja igual a admin, ele não entra aqui dentro e vem aqui para o return, bem-vindo, username. Para a gente testar, dá para fazer um node run code, funciona ok, o usuário não está logado, token inválido, usuário sem permissão. A gente pode fazer também para o better code, que funciona da mesma forma. Então, essas foram as dicas para você sair de um nível, digamos que baixo, para um nível um pouquinho mais alto quando se trata de deixar o código um pouco mais limpo e legível para que outros programadores consigam ler, ou para que você, daqui a uma semana ou um mês, consiga entender que desgraça de código que você escreveu. É isso. Por esse vídeo é isso. Se vocês gostaram, já sabem o que fazer. Tchau, tchau.